Olá, querida, tudo bom? Pastor Marcelo Matias, aqui de Serafina Correia, em mais uma transmissão com o objetivo de partilhar um pouquinho contigo da palavra do Senhor em dias tão desafiadores, partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem a nos transmitir aos nossos corações acerca de fé. Fé em Deus em meio às batalhas que a vida vai nos proporcionando, fé em Deus em meio às crises que o mundo vai nos permitindo, nos fazendo atravessar. Sei que os dias aí não têm sido tão fáceis, tão simples assim, mas nós precisamos mais do que nunca entender sobre o que é crer em Deus no meio das adversidades, das crises, dos momentos complicados que a vida vai nos oferecendo. Para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia aí, onde você está, no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Abra aí a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Eu vou ler alguns versos aqui, vou tentar assim, fazer uma leitura mais dinâmica. A partir do verso 1, eu vou parar no verso 18, salvo engano. E o texto diz assim, preste atenção: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Durá, na província da Babilônia. E em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei havia levantado. Então o arauto lhe gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara e dos outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando a sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som dos instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem os rapazes. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, o rei lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó rei, não precisamos nos defender diante do Senhor. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Meu amigo, o que é fé para você? O que significa fé em Deus para você? Fé ou fé em Deus, pastor? Fé em Deus. Porque fé em nossos dias, em nosso contexto brasileiro, é algo muito subjetivo, né? Falar em fé para brasileiro é falar em algo muito vago. O brasileiro é extremamente crédulo, mas crédulo em tudo aquilo que lhe oferecem como
motivo de se acreditar. O brasileiro também é extremamente supersticioso, você sabe muito bem disso. Você já deve lembrar da época dos seus pais te ensinando, quando você era pequeno, que você queria tomar leite e chupar manga e te diziam plenamente que manga com leite faz mal, né? E até então você tinha compreensão de que comer manga e beber leite fazia mal, né? Você possivelmente ouviu seus pais falar em algum momento, ou seus avós, e eles criam piamente nisso, de que se apontar para a estrela com o dedo indicador, dá verruga no dedo, né? Se você chegar em casa e largar o chinelo virado na porta de casa, coloca a vida da sua mãe em risco. A vida da sua mãe pode morrer por causa disso. O brasileiro é extremamente crédulo, extremamente supersticioso. Por isso que é bom ressaltar que o que nós queremos falar aqui é sobre a fé em Deus em meio às crises. Porque fé em Deus, fé não é acreditar muito que algo vai acontecer, pode acontecer. Fé em Deus não é convencer Deus a fazer aquilo que eu quero. Fé em Deus é crer em Deus e confiar em Deus, independente daquilo que Ele possa fazer ou que Ele possa permitir na minha vida. Em Hebreus capítulo 11, ele nos traz a galeria dos heróis da fé, né, nos trazendo lá o primeiro conceito de fé. Fé é a certeza das coisas que esperamos, é a prova daquilo que não vemos, e vem elencando vários heróis da fé que estão registrados na Bíblia. Mas para mim, embora a galeria dos heróis da fé esteja repleta de exemplos de homens, servos de Deus, que são exemplos de fé para nós, Sadraque, Mesaque e Abednego, para mim, são exemplos fantásticos de fé. São garotos, rapazes inexperientes em vida, mas que nos demonstram aqui uma vivência de fé, uma experiência de fé em Deus fantástica, né? Porque você leu comigo o texto e eles foram até o último momento crendo, não que Deus os livraria, mas crendo em Deus e não naquilo que Deus poderia fazer. E eles se colocam diante do rei Nabucodonosor, e o rei fala: olha, se vocês não se prostrarem diante da estátua que eu mandei levantar em minha homenagem, vocês serão sentenciados de acordo com aquilo que foi promulgado em meu decreto. E eles falam: olha, pode ser, nós podemos até sermos lançados na fornalha e morrermos, mas o Deus que nós servimos, ele tem poder de nos libertar da sentença de morte que o Senhor promete em seu decreto. Se o nosso Deus quiser, ele pode fazer isso, rei. Mas ainda que ele não faça isso, ou seja, ainda que nós tenhamos que morrer pela nossa fé, nós queremos que o Senhor saiba que não abdicaremos da nossa fé em nosso Deus, que não abriremos mão de sermos fiéis a Ele até o fim, ainda que isso nos custe a vida. Perceba que não havia necessariamente a certeza de que eles seriam salvos da morte na fornalha de fogo ardente, segundo o relato do texto. E na continuação do texto bíblico, quando o rei se enfurece e pede para aquecer a fornalha 7 vezes mais e lança os garotos naquela fornalha. Mas o interessante para mim aqui é a fé que esses rapazes demonstram em Deus e não naquilo que Deus poderia fazer. Perceba, eles estavam no meio de uma crise terrível. Eles estavam então como autoridade constituída na província da Babilônia pelo próprio rei, eram garotos de futuro promissor, eram garotos inteligentes e tementes a Deus. O rei Nabucodonosor percebe isso, tira eles do contexto dos demais que faziam um trabalho forçado, coloca esses rapazes com potencial, com cultura, como autoridades em determinados cargos na Babilônia, com o intuito de aproveitá-los mais à frente em outros aspectos, em outras áreas. Era uma tática de dominação do povo babilônico.
E esses 3 rapazes trabalham muito bem ao longo do seu tempo, trabalham tão bem que começam a causar inveja a outros que já estavam na Babilônia e eram nativos da Babilônia, trabalhando também para o rei. E quando eles percebem, o texto fala em astrólogos, quando as outras pessoas percebem, todos estavam se prostrando diante da estátua do rei Nabucodonosor e eles não estavam, eles são denunciados. Mas eles não foram denunciados porque estavam ali afrontando ao rei, simplesmente porque não estavam ali. E quando eles então são apresentados ao rei, nós poderíamos pensar, bom, agora eles vão ser obrigados a abdicar da fé deles, a se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor, mas eles não o fazem. Garotos, rapazes novos, mas que não abdicam da sua fé em Deus. Perceba, a fé que nós estamos falando aqui é a fé que precisa estar direcionada na pessoa do nosso Senhor. Não fé naquilo que Deus pode fazer no meio da crise, mas a fé que nos leva a entender que Deus pode nos livrar da crise, ou Deus pode nos fazer suportar a crise, mas independente de que Deus nos livre ou nos faça suportar a crise, eu continuo confiando na pessoa do meu Deus. Eu continuo fiel ao meu Deus. Eu continuo andando na presença do meu Deus. Confiar em Deus, ter fé em Deus, é ter a certeza de que Ele fará na minha vida o que julgar melhor. Ter fé em Deus não é ter a certeza de que Ele vai fazer aquilo que eu quero. Isso não é fé em Deus. Ter fé em Deus é ter a certeza de que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive as que você pediu, mas que Ele, na sua infinita soberania, sabedoria, pode fazer aquilo que Ele julgar melhor na minha vida no meio da crise, que, no entanto, eu continuarei confiando nele e fiel a Ele. Crer em Deus não é necessariamente ter a certeza que Ele vai nos tirar da crise. Crer em Deus não é ter a certeza de que Ele vai fazer aquilo que eu quero, mas ter fé em Deus é ter a certeza de que Ele me ama. E pelo fato dele me amar, Ele vai fazer o que é melhor para mim, ainda que aquilo que Ele julgue melhor para mim vá contra aquilo que eu esperava que Ele fizesse. Fé em Deus é confiar em Deus e não naquilo que Ele vai fazer. Ter fé em Deus é confiar que Ele sabe muito bem o que está fazendo, que Ele nos ama, que Ele nos conhece pelo nome. Fé em Deus é ter a certeza de que o Deus que cuida de passarinhos é o Deus que cuida de flores. Ele sabe o que está fazendo na nossa vida e como não cuidaria bem de cada um de nós. Fé em Deus é continuar confiando nele, ainda que as circunstâncias nos levem a pensar o contrário. Imagina comigo daquele relato que nós fizemos há algum tempo atrás, de Pedro, quando encontra Jesus à beira do mar da Galileia, e Pedro ainda não era discípulo de Jesus, era um mero pescador, e passa uma noite toda sem conseguir pescar coisa alguma, e Jesus de repente surge na sua vida e fala, olha, vamos voltar para o mar e lance a rede, vamos pescar de novo. E Pedro fala, mas Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas confiando na palavra que o Senhor está nos dando, a gente volta. Fé em Deus é ter a certeza de que, embora as circunstâncias possam dizer que não, o Deus que nós servimos pode fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pede ou pensa. Esses rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, continuaram confiando em Deus até o fim. Eles não tinham a certeza de que seriam salvos da morte na fornalha, mas eles continuaram confiando não na ação de Deus em prol do seu salvamento. Eles continuaram confiando em Deus.
Eles pensam assim, bom, Deus deve saber o que está fazendo, Deus sabe o que está fazendo. Nós conhecemos ao Deus que nós servimos, nós não abdicaremos da fé em nosso Deus, nós não trairemos a nossa consciência e a nossa fé. Se o nosso Deus quiser que nós morramos na fornalha, nós vamos morrer na fornalha, mas não vou deixar de crer no meu Deus, porque Ele não fez aquilo que eu queria que Ele fizesse. Isso é fé em Deus. Fé em Deus não é ter a certeza de que Ele vai fazer o que você pediu que Ele fizesse. Fé em Deus é ter a certeza de que Ele vai fazer o que julgar melhor, porque Ele me ama, sabe o que é melhor para mim e os seus planos são bem maiores do que aquilo que eu consigo imaginar, do que aquilo que eu consigo mensurar. Portanto, meu amigo, meu querido irmão, você que nos assiste, diante desses dias de pandemia, diante desses dias de coronavírus, o medo de ser infectado, o medo de cair doente, o medo de passar por todo um processo difícil, continue confiando em Deus, porque Deus pode te livrar, de fato, da contaminação pelo vírus. E se Ele te livrar, louvado seja o nome dEle. Fé em Deus é ter a certeza que também, embora você possa de repente pegar o vírus e ser contaminado por esse vírus que tem assolado o mundo nos últimos dias, fé em Deus é ter a certeza de que, apesar de poder passar por isso, de repente você pode estar aí e falar, olha, eu fui infectado, pastor, pelo vírus, mas eu continuo crendo que Deus está no controle da minha vida, embora as coisas não estejam saindo da forma que eu esperava. Em dias de quarentena é importante que nós tenhamos a consciência de que ter fé em Deus é ter a certeza de que Ele me ama, Ele cuida de mim e Ele está no controle da nossa vida. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe quem você é e Ele continuará cuidando de você, como tem cuidado até aqui. Ainda que as coisas não saiam da forma que você esperava, continue confiando e crendo em Deus. O apóstolo Paulo, só para encerrar, escrevendo aos Filipenses, ele fala, capítulo 4, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. E ele vai falar, eu sei passar por situações ruins, eu sei passar por situações boas, eu sei atravessar qualquer situação na minha vida, porque eu aprendi que com o Deus que eu sirvo, eu posso atravessar qualquer situação. Em outras palavras, o texto que você conhece clássico, na tradução clássica, é posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele está dizendo, eu posso passar por momentos ruins, eu posso atravessar momentos de crise, eu posso cair doente, eu posso estar ameaçado de morte, eu posso estar atravessando uma crise difícil na minha vida, mas eu posso atravessar qualquer situação na minha vida, porque eu creio no Deus que tem fortalecido a minha vida e que tem guardado a minha vida e que tem zelado por mim. A minha oração através desse vídeo, depois desse vídeo, é que você exercite a fé que Deus espera que você tenha. Não a fé que lhe leve a querer mandar em Deus, a querer obrigar Deus a fazer aquilo que você quer, mas uma fé que lhe leve a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Que você possa fazer como Jó, que olha para a circunstância adversa ao seu redor, e você conhece a história de Jó, não entende o que está acontecendo, a vida de Jó vira de ponta cabeça, mas em dado momento do seu livro ele vai falar, não entendo nada do que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor está vivo, e que no momento oportuno ele se levantará e virá meu socorro. Creia em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você possa estar no meio dessa crise, infectado por esse vírus, talvez você esteja aí com medo de passar por todo esse processo. Confie em Deus, descanse em Deus, faça aquilo que lhe compete fazer, cuide-se, preserve-se, obedeça às regras que o Ministério da Saúde tem estipulado, mas acima de tudo, confie no seu Deus. Ele te ama, Ele tem cuidado de você. Não há por que você duvidar dele agora. Continue
confiando e descansando em Deus. Tenha fé, que Ele continuará cuidando de você como tem feito até aqui. Deus abençoe sua vida. Tchau.